Agora, dúvidas, mais perguntas aí, Felipe? Eu sei que a gente já está com o tempo estourado Vamos aí. lá. Inclusive, uma dica aí para quem está acessando aí, para quem acessou a documentação aí do Selenium, eu inclusive fazia anos que eu não ia lá, que eu confesso para você para consultar o Selenium, e eu descobri que ele tem uma tradução em português, inclusive, atualmente, aí, que está muito boa. Então, Desculpa. não, que É isso. porque a gente eu costumo pesquisar e ir na fonte, né? Então, o que a gente acha mais é em inglês, eu acabei copiando em inglês lá, mas tem sim, tem uma parte em PT para ele lá. Inclusive, a documentação dele é aquilo que a Agnelli falou, tá completinha, quase a Bíblia do Selenium. Ele tem lá, tá em português, tem exemplos com Java, Python, C Sharp, Ruby, JavaScript e Kotlin. Tinha uma galera aí com dúvida aí se funciona com Kotlin. Bom, agora tá respondido. A gente tem bastante exemplos de código lá também. Super recomendo consultar a Bíblia do Selenium, aí, igual a Agnelli falou. E, Agnelli, vamos puxar algumas dúvidas aqui do pessoal da encerrar? Bora lá. Vamos lá. O pessoal perguntou aqui algumas dúvidas bem específicas mesmo, então eu vou puxar algumas delas aqui que eu achei bem interessante. Que o Thiago Henrique, ele perguntou uma coisa que é muito mais focada no dia a dia de um tester, né? Thiago Henrique, ele perguntou aqui, o que pode ser considerado um dia desafiante, né? O que pode ser considerado desafiante para um tester, né? O que é um projeto difícil para um tester? Nossa, que pergunta! Porque todos os dias é um leão que a gente mata por dia aqui, né? Mas então, assim, falando um pouquinho sobre automação, tá? Um dia de cão, vamos dizer assim, um dia de cão para um analista de automação é quando você pega aquele projeto que não tem documentação nenhuma, né? Ele já está ali há anos sendo desenvolvido e você precisa começar a fazer automação nesse teste, nesse projeto, tá? Então, aí entra todos os desafios de identificar, né, qual funcionalidade é melhor de ser implementada, de ser automatizada, o que não é necessário, porque, assim, gente, como eu falei mais cedo, automação não é bala de prata, tá? Então, assim, ainda mais automação web. Então, a gente tem que saber o que a gente vai automatizar, porque é um custo de geração, de build alto, né? Quando a gente vai gerar um build ali para produção, que a gente tem ali 1.500.000 testes para rodar, esse build vai ficar rodando quantos dias? Então, isso é tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, um dia desafiador na vida de um QA de automação é esse. A gente pega um projeto que ele já está em andamento, a gente não participou da concepção dos requisitos, né? Não participou ali da definição do caminho feliz, que é o core, a gente chama de core, né? A gente não sabe quais são as funcionalidades core do sistema e a gente precisa automatizar. Então, isso é realmente um desafio muito desafiador. Boa, não há dia fácil, tá? Não há café fácil. Não se iluda isso. Então, às vezes algumas pessoas falam, poxa, Felipe, eu vou para o mundo do tester porque é mais fácil do que desenvolver. Não é bem assim, hein? Toma cuidado, se você está escolhendo porque você acha que é fácil, não é isso. A Knelly está aí de prova que ela até deu uma suspirada pro alto aí quando ela disse aí. Puxando mais uma perguntinha aqui, Knelly. O pessoal lembrou muito do FluentWait, que foi bem legal, que ajudou a perguntar. O Eugênio perguntou se é compatível com o Kotlin, e acabei de descobrir também que sim, lá na documentação. Tem muitos exemplos. E o Marcos Guedes, ele fez uma pergunta que eu não sei se se encaixa aqui, viu? Mas aí você me responde aqui, né? Ele falou, como essa camada de testes e interface é integrada com o processo de Continuous Delivery e Continuous Integration? Tem alguma integração com esse processo? Tem sim. Então, assim, quando a gente vai definir ali um pipeline de automação, né, dentro de qualquer ferramenta ali de CI/CD, um Jenkins da vida, um Azure, né, da vida aí, a gente tem configurações específicas para esses testes rodarem, tá? Então, tudo isso que a gente está construindo aqui é integrado, sim, existem formas de integrar em pipelines aí em builds aí automáticos de DevOps, tá? Então, tudo isso aí a gente fala, na beca da Everest, a gente até fala um pouco sobre isso, tem 2 dias específicos, que inclusive é o Marcos que fala sobre isso, que ele mostra, né, como integrar esses testes que a gente constrói aqui nesse projetinho de teste, que até então a gente não integrou em momento nenhum com o código da aplicação, né, a gente só construiu os nossos testes. Então, ele fala como a gente coloca isso para executar dentro de um pipeline de automação aí, e é muito legal. Então, tudo isso que a gente faz aqui
é possível de integrar dentro de um build de produção, por exemplo, né? Eu só vou liberar um build em produção depois que todos esses testes aqui derem ok. Então, tudo isso sim é possível de implementar e existem N formas de a gente configurar isso em N integradores aí de CI/CD. E a Ana Evelyn perguntou aí, e eu vi algumas coisas que o pessoal perguntou, que existe uma pirâmide sobre testes, né? Sim, Tem um sim. ponto disso, e onde que se encaixa isso que a gente viu nessa pirâmide de testes, né? Olha, a pirâmide de testes, ela é meio que assim eu vou usar, não é o termo correto, mas eu vou usar para a galera entender. Ela é um processo de identificação dos testes que a gente precisa executar dentro de uma aplicação, tá? Então, assim, em qual momento eu vou colocar teste unitário? Quanto de teste unitário eu vou ter? Em qual momento que eu vou entrar com teste de interface? Em qual momento eu vou entrar com quanto de teste de serviço, né, de back-end, que a gente fala? Quanto de teste de back-end eu vou precisar para executar? Então, a pirâmide de teste é um conceito que é muito forte, a galera aí. Pode jogar a pirâmide de testes aí no Google, que vocês vão achar um caminhão de informação sobre isso. Então, assim, eu vou até pedir para o Marcos, eu vou intrometer na apresentação dele, para o Marcos falar um pouquinho da pirâmide de teste na apresentação dele, e ele fala super bem sobre, ele domina demais essa questão da pirâmide de teste, ele fala muito para a gente aqui, então, assim, ele que meio que doutrina a gente relacionado a isso aí. Então, é um tema muito legal, para quem trabalha com teste é importante, porque a gente tem que, igual eu falei, automação web não é bala de prata, né? Então, a gente tem que saber quando que a gente vai aplicar uma automação web, né? E para a gente identificar quando que essa automação web vai melhor nos atender, vai ser bom para o meu processo, é a pirâmide de teste que nos ajuda a poder a fazer essa seleção, essa escolha, entendeu? Além do Page Objects, o Screen Partner, né, The Journal Partner, também é muito utilizado. Ele é usado, mas assim, não em conjunto, tá? É diferente, são coisas diferentes. Mas assim, o screenplay ele é para fazer geração, né, de conteúdo visual da execução do nosso teste. Ele é usado sim, mas assim, eu vou ser bem sincera, eu ainda não usei. Mas o que acontece é o seguinte: a gente tem ferramentas que não suportam melhor do que a gente usar um pattern aí para fazer o screenplay. A gente tem ferramentas de integração contínua que a gente já consegue acoplar ali dentro dela mesmo certos plugins que já são capazes, né, de fazer essas capturas e gerar essa documentação que a gente tem, que a gente precisa gerar, né? O Cucumber também ajuda demais nisso, ele já tem nativo dele ali algumas coisas para fazer screenplay, então isso aí existe sim, não sei se é muito usado ou não, eu particularmente ainda não usei, tá, mas assim, existe, é legal de usar, quando se aplica, né, quando o projeto exige, eu acho que vale a pena sim a gente investir em todo o pattern aí que vá melhorar a vida, né, o ciclo de vida do projeto de teste, tá? Tem uma pergunta aqui que eu vi que mais de uma pessoa fez, eu vou usar uma para sintetizar, até para responder todo mundo, né? Deixa eu aproveitar esse tempo da Kinelli aqui. Para atuar com testes, precisa estar em qual nível de Java, né? O pessoal perguntou muito nisso. Pô, se eu preciso ser um expert em Java, eu preciso já ter dominado Java para ser um... Qual a quantidade ali, qual que é, vamos dizer assim, a dose certa que eu preciso saber de Java para pelo menos começar a cair de cabeça no mundo de testes, né? Olha, Felipe, é o nível que a gente já é acostumado, é o iniciante, intermediário, avançado. Se você está iniciando agora na automação de teste, você tem que saber o mínimo do Java, que é, né, os conceitos de classe, métodos, orientação a objeto, encapsulamento, essas coisas todas que o Java básico, né, já oferece para a gente. Então, se você está iniciando, o seu nível de Java é o Java iniciante, né? Então, assim, agora, o que você precisa ter sempre em mente é orientação objeto. Orientação objeto você vai usar em qualquer nível de teste de automatizado que você tiver. No iniciante, no intermediário, no avançado, no expert, no sênior, no PhD, sempre você vai ter que usar a orientação objeto. Então, assim, se eu puder indicar, se eu puder falar, o que você precisa, você comece pela orientação objeto do Java, né? E o básico que o Java, que a gente precisa para trabalhar com o Java, tá? Então, é um dos conceitos, né, básico, intermediário e avançado.
Então, não precisa se preocupar em, precisa ser expert em Java. Não precisa. Tá? Você saber no mínimo do Java ali, e o pouco de orientação a objeto já é o suficiente para você ingressar na carreira. Tem uma pergunta aqui que mais de uma pessoa fez, e eu vou ressaltar a do Francisco. Técnicas de caixa pretas podem ser utilizadas, são utilizadas? Na verdade, esses testes que nós fizemos aqui são testes de caixa preta, tá? O teste funcional, o teste de aceitação, são tipos de teste caixa preta, né? E que são e devem, né, ser utilizados para poder fazer a validação de um teste, né? Então, essa automação que a gente fez aqui é um tipo de teste caixa preta, tá? Então, é sim utilizado, deve ser utilizado, sempre. Até para contextualizar, o que é um teste caixa preta, para quem não sabe? Então, o teste caixa preta, a gente tem... os testes, eles são classificados, assim, tem outras classificações, mas as principais são caixa branca e caixa preta. Caixa branca são testes que a gente faz ali por trás da aplicação. É um teste de performance, é um teste de estresse, um teste de carga, esses são testes de caixa branca, ou seja, a gente não consegue, assim, não é palpável para o usuário. Né? O teste de caixa preta, não. O teste de caixa preta já é um teste que a gente consegue medir, mensurar, avaliar, validar. Então, e tudo isso é um teste de caixa preta. Um teste funcional, manual, é um teste de caixa preta. Um teste de aceitação com o usuário final é um teste de caixa preta, né? Um teste de integração entre componentes da aplicação é um teste de caixa preta. Então, é o que é palpável, é o que a gente consegue medir, consegue ver, né? E assegurar, vamos dizer assim. A outra pergunta que eu vou pegar para sintetizar o que várias pessoas fizeram é a seguinte: hoje, aqui, né, quando um teste ele está testando o desenvolvimento do time de desenvolvimento, os testes eles podem ocorrer em paralelo ou não? O tester sempre tem que esperar aquela ferramenta ou aplicativo ser produzido para que você consiga testar. Não, então, isso aí é uma pergunta bem legal. Não precisa, tá? Hoje em dia, assim, a maioria dos projetos que a gente tem trabalhado já são projetos ágeis, né? Então, foge daquele modelo cascata, onde a gente tinha que esperar cada etapa finalizar para poder executar a próxima, não. Então, hoje, principalmente a entrada do conceito de serviços, né, de APIs, possibilitou a gente antecipar mais ainda os testes de execução dos testes, né? Hoje a gente não precisa esperar o front-end ficar pronto para a gente testar o back-end, né? Então, se a gente já tem uma API pronta ali, isso já é disponibilizado aquele endpoint que vai ser responsável por realizar o cadastro do usuário lá na base, no banco, né? Ele já é disponibilizado, a gente já consegue ali com ferramentas ali do Postman da vida, né? Que é uma ferramenta bem legal, eu gosto muito, uso muito. Um Postman da vida, a gente já consegue interagir com aquela funcionalidade antes mesmo da gente ter uma tela, entendeu? Então, depois que essa tela está pronta, a gente ainda tem um teste de integração, que é validar se aquele back-end que já está ok, a gente já testou, já está funcional, está casando ali certinho com a minha página web, né? Então, ali a gente a gente já garante que a regra de negócio, o core já está funcionando, e a gente está fazendo ali teste simples de interface, integrando, né, a web com o front com o back-end, e então a gente já tem muita coisa antecipada, a gente vai focar em detalhes pequenos, né? Então, não é preciso a gente ter uma funcionalidade 100% pronta para a gente poder executar testes.